Então, sejam muito bem-vindos aí, né? Ana Gabriele, Fábio Gomes, Natália e Wagner, ok? O Fábio Gomes aí é o Arthur, né? Deve ser conta do seu pai aí, né? Mas vamos lá. Ou então do irmão, né? Um dos dois. Moçada, eu vou usar então aqui a gravação dessa mentoria, né? A gravação dessa correção do simulado para depois futuras consultas e também utilização de parte desse conteúdo no meu canal. Algum problema com esse tipo de utilização por parte de vocês? Não? Se não, vamos continuar então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês me avisem aí, por favor, o que vocês estão vendo, se vocês estão vendo aí a tela da questão, tá bom? Deixa eu compartilhar lá com você. Bom, vamos lá então. Vamos trabalhar um pouquinho nesse conceito aqui das questões. Aí eu pergunto, né? Essa questão aqui. E aí, moçada, alguma dúvida? Professor, pode explicar essa, por favor? Qual a dúvida? Eu não entendi muito bem ela, professor. Eu coloquei o gabarito, eu coloquei delta. Tipo, eu não entendi muito bem a questão, eu não soube interpretar ela. Bom, essa questão aqui, o que ela vai trabalhar aí para vocês, né? Ela vai trabalhar o seguinte: ele deu um texto para você e destacou algumas partes aí do texto, algumas palavras aí do texto para vocês, né? E aí ele fala assim: as proposições que ele fez, então a letra A, ele fala assim, ó, mantém-se as informações originais do período se a palavra corroboram for substituída por enfraquecem ou reduzem. Isso aqui é uma questão de semântica, né? O que ele está te perguntando, na verdade, aí é o seguinte: o verbo corroborar, ele tem o valor de enfraquecer, ele tem o valor de reduzir? O que você acha? Não, Então, não pode marcar essa. É isso a sim. questão. Então, esse primeiro contexto aqui foi o que a gente chama aí de sinônimos, né? Ele está querendo saber o sinônimo de corroborar. Ter o valor de enfraquecer ou de reduzir, não tem. Isso aí não seria nem antônimo dele, Aham, ok? sim. Depois na B ele fala assim, ó, o emprego da primeira pessoa do plural em conseguimos significa que o autor se refere a uma parcela específica do povo brasileiro moradores de fronteiras. Bom, se ele usa a forma na primeira do plural, isso significa que, na verdade, ele não se refere a apenas uma parcela, e sim a todos, né? Eles, né, quando ele fala Entendi. assim, né, quando ele coloca lá naquela forma lá, ó, na questão de controle de exportações e importações, aí vem dentro da diretriz de ter mais agilidade, celeridade e transparência, conseguimos reduzir tempos de despacho, ou seja, ele está referindo-se, na verdade, a quem realizou isso aí. E quem realizou isso aí foi o próprio governo, né? Então, esse nós que ele fala aí é o governo que ele está se referindo, e não a uma parcela específica da população. Deu para entender? Deu sim, professor. Ok? Aí depois a C ele fala assim, ó, prejudica-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se substituir. Foram realizados por realizaram-se. Não, pô, foram realizados, a que a gente chama de passiva analítica, né? E realizaram-se, a gente chama de passiva sintética. Então, é igual aquele trocadilho, aquela brincadeira, né? Trocar seis por meia dúzia, né? Não faz diferença isso aí. Ou seja, está no mesmo valor. Ok? Então, essa aí também é falsa, não é verdadeira. Você não altera o sentido se você fizer isso aí. Ok? Sim, E aí sobrou sim. a correta, né? Que é a delta. O emprego da É, vírgula em produtos falsificados, tóxicos, medicamentos. Então, assim, ó, quando ele usa a vírgula em cima, lá encontram-se produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, tá vendo? Que ele coloca ali, tá? Ele coloca aí, encontram-se produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, entre outros. Esses elementos aí estão separados por vírgula, por quê? Porque eles estão separando o mesmo tipo de função sintática, né? sim, inclusive eu acho que no dia do simulado eu lembrei do que o senhor tinha falado na sexta-feira, né? Que o senhor falou sobre pontuação também. Aham, exatamente. Então aqui ele faz a separação correta de elementos que desempenham a mesma função, tá? Entendi, obrigado, professor. Entendeu? Então, aqui não tinha nada de misteriosa, né? Não tinha nada de tão misteriosa assim, dava para fazer aí tranquilinho. Questão de número 2, tem dúvida na questão de número 2? Professor, tinha marcado bravo. Bravo? Então vamos lá. Né? Aqui ele fala o seguinte, né? O restaurante Reis, aí vem o poeta assíduo frequentador, ficava no velho centro do Rio. Aí ele fala, preencha corretamente a lacuna da frase abaixo. Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem que entender? Tem que entender qual é o pronome relativo que pode ser utilizado aí, né? O pronome relativo que pode ser utilizado aí deveria ser o qual, né? Ou o que. Um dos dois, o qual ou o que. Só que o problema é que, se vocês observarem, ele está sendo ali antecedido por uma preposição. E aí eu preciso saber que preposição é essa. E aí quem vai dizer para mim que preposição é essa? Vocês lembram?
Como é que eu faço para saber que preposição é essa? É a regência que o verbo pede? Então, mas como é que eu faço para saber isso? Qual verbo? Quem que está pedindo? Quem que está pedindo essa preposição de aí? Ou quem está pedindo essa preposição em? Ou quem está pedindo essa preposição a? Lembra que eu falei para vocês? Você tem que saber se o antecedente do pronome relativo, dentro da oração, se ele está exercendo função de objeto direto, se ele está exercendo função de objeto indireto, de complemento nominal. Ou seja, ele tem que exercer a função de algum elemento que seja preposicionado. Senão, não tem por que você colocar uma preposição antes dele. Então, mas aí como é que você faz isso? Vocês têm, né? Nós fizemos isso várias vezes. Como é que eu faço para saber qual é a preposição que vem antes do pronome relativo? Qual é o procedimento? Hã? E aí, Eu acho moçada? que o senhor faz a substituição do antecedente no lugar do pronome relativo, analisa a Uhum, função sintática dele e uhum. classifica. Isso. E aí? Qual é a dúvida, então? Como é que você fez aí, então, para você marcar errado? É porque, assim, eu tinha visto uma vez que quando usa o no qual ou na qual, você está se referindo a um local. Mas não Porque é, em algum... mas não é assim que é para analisar isso aqui, né? Não é dessa maneira. Eu, Né? Mas eu mesmo assim, acabei... ele aqui poderia ser realmente aqui a ideia de lugar, né? Só que, Sim. na verdade, você tem que raciocinar não com a resposta, não com as alternativas. Você tem que analisar exatamente como você me disse. O que é que você tem que fazer? Você tem que achar o antecedente, você tem que substituir a oração com o antecedente e achar a função dele. Você não fez isso. Você sabe fazer e você não fez isso. Entendeu? Não faz sentido. Você sabe fazer, sabe como monta, mas simplesmente não fez. Não é assim, né, moçada? Isso é falta de critério, aquilo que eu falo para vocês, né? Falta de critério, ok? Então, como é que a gente resolveria isso aqui, ó? O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, né? Aquilo que eu já falei para vocês, ter sempre critério em cima da questão aí. Então, aqui, ó, o que a gente tinha que fazer, então? Eu tinha que fazer o seguinte, né? Eu teria que pegar ali quem é o meu antecedente. O meu antecedente está aqui, ó. Restaurante Reis, que está aqui, ó. Esse cara aqui é meu antecedente. E aí eu vou construir a oração. Vai ficar assim, ó. O poeta assíduo frequentador. Mas veja, quem é frequentador não pode ser frequentador do nada. Não pode ser frequentador do vazio. Concordam comigo? Eu tenho que ser frequentador de alguma coisa. Então, aqui vai aparecer a preposição de. E aí, o de mais o vai dar do restaurante. Tá vendo? Do restaurante Reis, que é o antecedente que a gente tirou lá. Aqui, esse camarada aqui é o antecedente. Isso aqui, o que isso aqui é para gente? Isso aqui é para gente a nossa preposição. Qual a preposição que apareceu aqui? Aqui apareceu a preposição de mais o artigo o. Então, essa preposição de tem que aparecer antes do pronome relativo. Então, aqui tem que ficar de que. Poderia ser o qual? Poderia, mas aí ficaria do qual. Só que do qual não tem aqui. Não tem aqui. E isso aqui é absurdo, né? Então, sobrou o quê? Sobrou letra A. De quê? E aí o que aqui é totalmente possível, né? Por que o que aqui é totalmente possível? Porque o antecedente está do ladinho dele, né? E aí é assim que a gente faz para determinar se ali vai receber ou não vai receber uma preposição. Agora, eu posso ser frequentador de um lugar, de algum lugar. Ok, concordo com você. Aí aqui estaria com valor de lugar, né? Com adjunto adverbial de lugar. Mas não por causa disso eu substituiria pelo no qual. Porque a preposição exigida não foi em que ou na qual, foi a preposição de exigida pelo verbo. Na verdade, aqui pelo nome, né? Perdão. Então eu tenho que respeitar essa preposição, tá? Isso é importante, porque quando cai isso aí, eu tenho que saber por que aquela preposição está ali, se ela realmente está ali, se ela é a correta e tudo mais. Deu para entender? Ok, então. Valeu, professor. Vamos lá, próxima questão aí, então. Dúvida aí na questão de número 3? Questão de número 3 Eu tem o fiquei com um pouco 3 de e dúvida, 4, Ivan. né? Tem o texto aí, né? E aí, depois desse texto aqui, vem a questão. E aí ele coloca aí, né? Assinale a opção correta a respeito da justificativa para o uso da preposição a nas relações de regência no texto. Qual foi a dúvida aqui, Natália? Eu marquei a D. Na verdade, eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Mas eu acabei marcando a C. Não, a D. Ao ir, introduz um paralelo entre os complementos de declaração anual. E aí? Não sei, acho que eu só vacilei mesmo na hora de analisar. Acho, porque você teria que analisar em cima do que ele está falando lá. Então vamos lá. Ó. Aqui ele coloca a seguinte situação, né? Põe assim: a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, promove a campanha Imposto de Renda Solidário. O projeto cujo objetivo é, através da doação do imposto de renda devido, ajudar a financiar projetos de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes de Chapadão do Sul. A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte
do valor devido ao fundo municipal, né, dos direitos da infância e da adolescência. Ok. E assim participem da campanha. A doação estabelecida pela lei é simples, não traz ônus a quem colabora e os valores doados são obtidos do imposto de renda devido. Aí vem o valor destinado, tá vendo? O valor destinado ao fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente respeitados os limites legais é integralmente deduzidos do IR. Perdão que lá eu li IR, I, né? Mas é o imposto de renda, né? Então, deduzido do imposto de renda na declaração anual ou acrescido ao imposto de renda a restituir. Então, quando ele bota aqui, ó, ao imposto de renda, tá? Ao imposto de renda, ele coloca lá que introduz um paralelo entre os complementos de declaração anual. Vamos voltar aqui, ó. É integralmente deduzido do imposto de renda, devido onde? Na declaração anual. Ou acrescido, ao IR, vem do nome acrescido, não vem de declaração anual. Então, não tem um paralelo aqui. Paralelo seria o seguinte, seria nós entendermos que o imposto de renda aqui está regido por essa preposição, ok? Porque aqui, ó, é integralmente deduzido do imposto de renda devido, se tivesse escrito assim, ó, devido a, tá vendo? Devido a e devido a, tá vendo? Tá entendendo o que eu tô querendo colocar aqui, ó? Se esse nome devido estivesse regendo declaração e imposto de renda, aí seria o tal do paralelismo e realmente a preposição a estaria ali por causa do mesmo regente. Mas não, aqui é devido em algum lugar e acrescido a alguma coisa. Então, esse ao imposto de renda, que é ao IR, né? Vamos botar IR, ao imposto de renda, ele é regido por causa do nome acrescido. É por causa desse camarada aqui que ele está aí sendo regido aí. E não porque existe ali um paralelismo em cima desses camaradas aí. Deu para entender isso aí? Sim, obrigada. Beleza? Tranquilidade? Então, tá aí, ó. Não, quando ele põe ao IR, né? Ou seja, ao IR, tô com IR na cabeça, ao IR, né? Introduz um paralelo entre os complementos de declaração anual. Não, declaração anual, ok? Não tem aqui, no caso, a ideia de complemento de nada, né? Declaração anual é o elemento locativo aqui de devido, né? Tá? Não faz esse conteúdo aí, não tem esse valor, não. Deu para entender? E aí ficou a letra C, né? Em a quem introduz um complemento do verbo trazer. E aí nós vamos lá, vamos ver lá o a quem, né? Olha lá, ó. Não traz ônus, tá vendo? Não traz ônus, mas quem traz alguma coisa a alguém, tá vendo? Trazer ônus a alguém. E aí esse a quem, realmente, ele é complemento do verbo trazer. Ok? Essa daí realmente foi... Deu molezinha nessa aí, né, Natália? Isso aí Falta dava de pra... atenção. Então, não é que eu não digo nem que seja falta de atenção, tá, Natália? É aquilo que eu falo para vocês que às vezes passa meio batido pelo aluno. Entre o certo e o duvidoso, porque você ficou em dúvida entre a C e a D. Só que a C, não, veja a análise que eu fiz ali, ó. Quem traz alguma coisa a alguém. Acabou? E, tenho dois complementos verbais ali, tem uma palavra ônus, funcionando para a gente como objeto direto, e o a quem, que está ali funcionando para a gente como a parte indireta, o objeto indireto ali, perfeito, né? Então, aqui realmente foi um pouquinho vamos dizer assim, um erro prematuro, vamos dizer assim, bom? Um erro prematuro, não vou dizer que foi uma falta de atenção, mas vamos sempre priorizar, estou em dúvida, mas quem é a mais correta aqui para mim? Agora, se você tomou a decisão de que a D é a mais correta para você, aí não tem o que fazer. A D vai ser, que foi o que você escolheu. Aí é aquilo que eu sempre falo para vocês e que às vezes o aluno ele não compreende. Não é seu caso, nem o caso do Arthur, mas da maioria da galerinha ali que às vezes acha que eu estou falando besteira. Que é a decisão que você vai tomar no dia mais importante, não é? Lá no dia mais importante é você um pedaço de papel e uma caneta na mão. E a decisão é tua. Então vamos priorizar sempre por essa ideia de que é o que está o mais correto, o mais pertinente aí para gente. Perfeito? Professor, Próxima? só Pois uma não. dúvida. Oi. Por que a alfa não seria? A alfa ao fundo municipal é exigida pelo termo devido. Peraí, vamos ver se tem... Primeiro vamos ver ao fundo municipal. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ao fundo municipal é exigido pelo termo devido. Fundo municipal. Vamos lá, direcionam parte do valor devido ao fundo municipal dos direitos da infância e da adolescência. Mas vamos ver por que não poderia ser isso aí. Peraí. Vamos ver. A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor ao fundo municipal. Agora, esse devido, não é ele que está exigindo isso aí, não, tá? Porque, na verdade, aqui, ó, o que você tem aqui é o seguinte, ó,
Eu estou aqui com o verbo direcionar. Quem direciona, direciona a algo, a alguém. Então, ele vai botar assim, ó, a ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor devido. Ah, olha aí, pegadinha, pegadinha. Valor devido é uma coisa, ao fundo municipal é outra, ok? Caramba, É isso aí, tá? Deu para entender? entendi. O que ele está fazendo aí é o Entendi. seguinte, ele está pegando ali o verbo direcionar, quem direciona, direciona o valor devido, tá vendo? Direciono o valor devido a quem? Ao fundo municipal. Percebeu? Então, na verdade, Ah, esse devido aí não é ele que está pedindo a preposição a, não. Ele, na verdade, ele é o elemento que liga, né? Liga não, né? Mas caracteriza valor. Não é um valor qualquer, é um valor devido, tá vendo? E ele funciona para entendi. você como adjunta de nominal de valor. Então, tudo aquilo ali é teu objeto direto. E ao fundo municipal é teu objeto indireto. Então, quem pede a preposição a ali é o verbo direcionar, né? Direcionem lá. Deu para entender? Entendi, professor, valeu. Mas boa é essa mesmo, cara. Boa é essa. Moçada, É, questão de número 4. Dúvida na questão de número 4? Nessa não, Evandro. Tranquilo, né? Essa daqui é aquele bisuzinho fácil, né? Como ele quer uma questão que gere para você dúvida, né? Incerteza, probabilidade. Então, você vai pegar sempre o verbo que tiver no modo subjuntivo. Isso aí eu falei em sala, né? E o único que está no modo subjuntivo aí para vocês é a delta, né? Tem o queiram lá, que eu queira, que tu queiras e que eles queiram, né? Então, essa daí não tem. Essa aí foi para o pessoal não zerar, né? O pessoal ir bem aí, né? Pelo menos acertar aí mais uma. Não uma, né? Mas acertar mais uma, tá? Beleza? Questão de número 5. Fala nisso e o resto do pessoal aí. Tá todo mundo vivo aí? Ana Gabriele, Bruno, Wagner. Tá todo mundo vivo aí? Ah, então, moça, vamos participar aí também. Só porque vocês não estão com a câmera, então tudo tímido, não querem colocar a câmera aí, né? Mas então vamos participar aí nas discussões também. Dessas questões que eu trabalhei aqui, alguma dúvida dessas que a gente passou? Se tinha dúvida, resolveu a dúvida? Resolveu, professor. Ok, tudo bem? Beleza? Tudo. Então vamos lá. A qualquer momento vocês podem interromper e falar, professor, não entendi, dá para explicar de novo, estou com dúvida nessa, tá bom? Todo mundo participando aí. Vamos lá. Moçada, questão de número 5, dúvida na questão de número 5? Essa também foi tranquila, né? Utilização imediata ali da crase, né? Então aqui você vai ver que no primeiro elemento ali é artigo que você vai usar, o segundo elemento é só artigo também, o terceiro elemento outro artigo que você vai usar e o quarto elemento ali outro artigo, tá vendo? Então aqui já matava a questão. Se você ficar atento, você já olhava que todos ali eram artigos definidos, né? Então não é uma pujança qualquer, é a pujança, não é a Europa qualquer, é a Europa, e aqui aceita, né? Quem vai à Europa volta da Europa, então aceita artigo aqui. Aqui não é uma crise qualquer, é a crise, né? Não é uma representação qualquer, é a representação. E aí sobrou a última lá, né? Que você tem lá protagonizando lamentáveis episódios de agressão. Mas quem gera agressão, tá vendo? Gera agressão a alguma coisa. Então, agressão às minorias. Então, você tem o a preposição fazendo a fusão ali com as artigo, né? O artigo as, plural. E aí você vai ter a crase, então, no final, alternativa delta. Tranquilinho, né? Quem errou essa? Todo mundo acertou essa? Alguém errou essa? Eu errei, professor. Errou? Mas entendeu o erro? Entendi. Eu coloquei crase ali no terceiro. Eu coloquei após a, com crase. Então, mas aí, boa essa intervenção, essa dúvida, por quê? Porque após já é uma preposição. Lembra? Ante, até, após. Após já é uma preposição. Então, a crase, ela só acontece se você tiver o a preposição com o a artigo. Ali você tem a preposição após. Então, nunca correria crase ali, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Então, tem que ficar atento. A única que a gente chama atenção é a preposição até, porque existe a locução prepositiva até a. Então, é aquela situação que você consegue usar o até e sem crase e o até com crase. Ele se torna um caso optativo, mas é com a preposição até. A preposição após não faz isso, tá? Você tem a preposição após ali, depois não vem, ok? Entendi. Questão de número 6. Dúvida na questão de número 6 aí? Professor, tinha ficado entre Bravo e Charlie, só que eu marquei a Charlie. Mas aí você sabe por quê? Ou ainda está em dúvida? Eu não conseguia provar, tipo assim, depois da prova, eu vi essa questão de novo, eu não consegui ver por que a Bravo tá certa. Vamos lá, vamos analisar. Vamos lá então, moçada. Essa aqui vai dizer o seguinte, ó. Aqui o que ele fala pra gente, né? Ele quer que esteja aí plenamente
correta, né? Quanto à concordância verbal. Aí você ficou em dúvida em qual, Arthur? Na Bravo? Você não sabe por Na que que a Brava Bravo e tá Charlie. certo? Você não sabe É. na Bravo por que que ela tá certa. Não, eu não sei, eu não consegui provar que ela tá certa. Então prova que ela tá errada. Ué, se você não conseguiu provar que ela tá certa, prova que ela tá errada. Eu fico... Você não conseguiu provar que ela está errada, entendeu? Então ela está certa. Esse é o raciocínio, ok? E aqui é simples, tá? Porque aqui você vai fazer o seguinte, ó. Ó, como se vê? Esse como se vê, esse verbo aqui, ele é verbo transitivo direto. Como é visto, tá vendo? Como é visto, o que que é visto? Isso, aquilo, né? Que ele bota aqui, ó, cabe aos bons princípios ecológicos estimular a salvação das baleias, seja no alto mar, seja na areia da praia. E aqui, na verdade, ele só está dizendo assim, ó, como se vê. Não tem como algo é visto, como isso é visto. É que com certeza isso aqui estava vinculado lá ao texto, tá? Então, esse como se vê é como se ele falasse assim, ó, como se observa, tá vendo? Ó, como se observa. Imagine se eu perguntasse para você, como se observa? Como é observado? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, essa estrutura aqui, ela tem que ficar obrigatoriamente na terceira do singular, por quê? Porque ela funciona como um elemento de atenção, né? De observação. Ela vai, ó, como se vê, como é visto, como se observa, por exemplo. É isso que ele está usando ali. Então, esse camarada aí não Poderia tem ser, erro. então, determinação do sujeito? Jamais, porque ele não, o verbo ver, né? Ele não é. Se bem que aqui ele pode ser usado como pronominal, né? Como vê-se, como se vê, como. Não tem esse valor, Arthur. Eu estou achando. Aqui o valor é mais ou menos assim, ó, como se observa, tá vendo? Como se é observado, por exemplo. Tá vendo? Como se é observado, cabe, como se vê, cabe. Então, são expressões que geram para você esse valor de, por exemplo, tá vendo? Como visto, é esse valor, né? Que na verdade você fala como isto é visto, como se vê isto, tá? Então por isso que eu te falei, ele lá no texto, ele deveria ter um contexto anterior que ele fala, ó, como se vê, né? Ou como é visto, como se observa, cabe às autoridades, é isso que ele está querendo chamar. Então esse valor aí é um valor de observa-se, vê-se, para chamar a atenção. E a outra que você tinha dúvida é o que? A C? Isso, a C. Tá, sempre haverá de aparecer. Não, olha só. Aqui você tem uma locução verbal, ó. Vendo aqui, ó? Você tem uma locução verbal aqui, ó. Haverá de aparecer. Quem é teu verbo principal? É o que está no infinitivo aqui, ó. E quem é o teu sujeito? Teu sujeito está aqui, ó. Esse é teu sujeito, tá? Então, aqui tem que ser haverão de aparecer aqueles, os quais aqueles, diante de um episódio trágico, logram, tá vendo? Por que esse cara aqui foi para o plural, né? Por que esse cara aqui veio para a terceira do plural? Ele veio para a terceira do plural porque o sujeito dele é esse que aqui, ó. Esse que é o sujeito dele. Se você for analisar aqui, ó, esse que aqui é o sujeito dele. Aqui, aí, ó, aqui é o sujeito desse cara aqui, ó. Por que esse aqui é o sujeito? Porque aqui está o antecedente dele, ó. Aqui é o antecedente dele, tá vendo? Mas esse camarada aqui, ó, ele deveria estar aqui, ó. Aqueles haverão de aparecer que, diante de um espetáculo trágico, logram. Então, aqueles haverão de aparecer que logram explorá-lo, tá vendo? Aqueles, os quais aqueles. Então, ali tá certinho. Quer dizer, tá certinho, né? Agora está certinho, né? Antes estava errado porque tinha que ir pro plural e não ficar no singular, né? E aí o verbo lograr lá tá correto no plural, porque ele retoma o que, né? Que tá no lugar do aqueles, com oportunidade. É isso aí. O erro estaria porque aquilo ali, na verdade, não é o verbo haver com o sentido de existir, né? Ali o que você está tendo ali, na verdade, é a presença da locução verbal, onde o verbo principal é o verbo aparecer, e o verbo aparecer é intransitivo. Algo aparece, e acabou. E aí, então, aqueles aparecem, tá vendo? Deu para entender? Beleza, entendi sim, professor. Show de bola. Evandro, qual que é o erro da primeira? Da A? Dá? Vou voltar lá. Uhum. À noite davam-se aos trabalhadores de poucos e à diversão de muitos. Olha o sujeito aqui. O sujeito está deslocado, né? Esse teu sujeito é singular, então é dava-se, sabe? Isso aqui é aquele erro que eu já falei para vocês, né? Que é um dos mais comuns de se usar em prova, né? É afastar o sujeito do verbo. O sujeito é singular e ele coloca um monte de coisa no plural na frente. Lembra que eu falei isso para vocês? E aí, como ele coloca o verbo no plural no início, aí o aluno acha que ele está corretamente colocado no plural e não deveria estar no plural. Deu para entender, Natália? Deu, obrigada. Questão de número 7, moçada. Dúvida na questão de número 7?
Acho que não, Evandro. Não? Então, aqui, né, os trechos a seguir constituem um texto adaptado do jornal Folha de São Paulo. Assinale a opção transcrita de forma gramaticalmente correta. E aí, só vai ter uma das questões aí, que é a alternativa Charlie, né, que tem aí a forma correta. Conseguiram identificar os erros nas demais? Eu acho que sim, né? Não sei. Não sei se eu identifiquei certo. Qual é o erro da letra Recuperações lentas, não é? A? Mas não está escrito recuperações ali, Natália. Está escrito como? Deveria ser recuperações lentas. Não, é o contrário, tá? Não? Lembra, Recuperação. o substantivo, ele não se modifica por causa de um adjetivo. Quem se modifica é o adjetivo por causa do substantivo, tá? Então, o erro ali é porque deveria ser lenta. Não seria conforme se consolida a recuperação. Ainda que lenta, tá vendo? Uhum. Então, o erro ali está no lenta, né? Que deveria, melhor, está no lentas, né? Que deveria ficar lenta, ok? Para concordar ali com a recuperação. Qual é o erro da B? Esse Erro da B. decujo? De cujo, onde sinal de cujo. Vamos ver. Então, isso. Esse de cujo não cabe ali, né? Deveria ser o quê? E não há nenhum sinal, esse movimento se esgotará tão logo, né? Então, nenhum sinal que esse movimento se esgotará. Quem é que se esgotará? Esse movimento. Quando? Tão logo. Então, ali não é esse de cujo, né? Então, não há nenhum sinal que esse movimento, ou que eu até posso manter o D, tá? Porque quem tem sinal de alguma coisa, tá vendo? Aquele D, na verdade, ele é solicitado pelo nome sinal. Então, é sinal de que, mas não cujo. Ali tem que ser de que. Muito bem, isso mesmo. Na Charlie, a Charlie é a nossa resposta, não tem erro, né? Na Delta, qual é o erro da Delta? É que ele está, professor? Não. Diz a respeito? Opa, como é que é? Diz a respeito? Não, diz respeito, não a respeito. Quem diz algo, né? Diz respeito. O a respeito, não tem um regente pedindo a preposição a ali, né? Para o respeito, tá bom, Bruno? Mas você tá certo em raciocinar assim, ó. Quem diz algo a alguém, não é? Sim, foi isso que eu pensei. Então, mas aí o a que você tá querendo, ele tá em cima lá de as reformas. Tá faltando a crase lá nas reformas. Ah, sim, verdade. Percebeu? Uhum. Por isso que essa questão é boa, moçada, porque tem aí as suas pegadinhas, né? Então faltou ali a crase nas reformas. A palavra as reformas, ali faltou a crase. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Deu sim, professor. Show de bola. Então vamos para a questão de número 8. Dúvida? A erro de concordância na alternativa. Lembrando, né, moçada, que é isso que a gente acabou de fazer com a questão de número 7 é o que você tem que fazer toda vez que você faz um simulado, né? Beleza, eu marquei a alternativa correta. Marquei lá C, que não tem nenhum erro gramatical. Ok, show de bola. Mas e aí, cadê o erro das outras? Entenderam, moçada? Vocês têm que fazer isso aí. Se vocês se acostumarem a fazer isso, vocês vão aprender cada vez mais, tá bom? Porque vocês começam a pegar esses tinos que o examinador faz. Fala, ó, terceira questão que ele trabalha esse tipo de assunto e usa assim. Ó, mais uma questão que ele usa lá um o como pronome demonstrativo e chama de artigo. Então, você só vai saber isso se você começar a resolver prova assim, né? Pegar as questões aí que você já analisou anteriormente. O Arthur teve que sair, né? Vamos lá. Moçada, questão de número 8, então. Dúvidas aí? Não? Então, vende-se usada escultura e quadros. Isso tá certo, né? Por que tá certo? Vamos lá, então. Vamos ver se vocês aprenderam. Por que a primeira tá certa? Qual é a regra da primeira? E aí? Ana Gabriele, Bruno, Natália, Wagner, qual a regra da primeira? Esse quadros? Não, esse aí tá certo. Não? Vai, Evandro. Tá vendo? Isso que eu falo. E aí? E se cai isso aí para você analisar se tá certo ou se tá Esculturas e errado? quadros vendem-se, não é? Esse escultura e quadros é nosso sujeito, ou não? É o nosso sujeito, porém, todavia, entretanto. Então vamos lá. O que ele quer que você faça aqui? Ó? Então, vou pegar aqui a primeira questão, tá? Então, olha só. Vende-se usada escultura e quadros. Primeiramente, veja, ele te deu o verbo vender, ok? Quem vende, vende algo. Quem vende, vende alguma coisa. Então, esse verbo aqui está sendo tratado como VTD. E aí você tem VTD mais C. O que é VTD mais C? É voz passiva. Então, quem é o sujeito desse camarada? O sujeito desse camarada está aqui, ó, escultura e quadros. Ah, isso é sujeito composto. O verbo deveria ir para o plural. Certo? Certo ou errado? Certo. Então tá errado essa questão, então. Sim. Não. Por quê? Não? Porque o sujeito é composto e posposto, né? Eu posso concordar com o mais próximo, lembra disso? Eu tenho sujeito composto e posposto e eu posso concordar com o mais próximo. Então o verbo está corretamente no singular, porque ele está concordando com escultura. E não é só isso. Você tem aqui, ó,
tá? Você tem aqui, ó, o adjetivo usado, que está anteposto a 2 substantivos. Então, obrigatoriamente, eu só posso concordar com o mais próximo. Por isso que ele tem que ficar obrigatoriamente no feminino singular, porque ele é obrigado a concordar com o mais próximo, quando ele vem anteposto a 2 substantivos. Deu para entender, moçada, o que é estudar a prova depois? Porque você tem que saber isso aí. Porque a possibilidade de cair uma questão dessa é grande. Aí depois, como é que você vai falar, não, essa questão aqui realmente está certa, né? Não, ela está errada, deveria estar no plural, tá vendo? Tem que fazer assim, moçada. Por isso que a correção da prova ela é importante, tá bom? Certo, Ana Gabriela, Bruno, Wagner, Natália, todo mundo entendeu isso aí? Certo, Sim. entendi. Beleza? Agora vamos lá. Aham. B de bola. As obras e seu respectivo valor. Aqui não pode ser seus respectivos valores, porque a palavra valor está no singular, né? Então, as obras e seu respectivo valor. Observe que seu e respectivo falam de valor. Então, valor é masculino singular, então seu masculino singular, respectivo masculino singular. E as obras, o as no plural feminino. Normal. Então, estou fazendo ali a concordância gramatical correta. Agora vem, haviam de ser. Aí, pô, cara, isso aqui tá errado, professor. O verbo haver não pode ir pro plural. Peraí, vamos lá, vamos entender. Haviam de ser, olha quem é o verbo principal aqui, ó. É o verbo ser. E o verbo ser com o sentido de verbo de ligação. Por que eu sei que ele está com sentido de verbo de ligação? Porque aqui eu tenho um predicativo, ó. Esse avaliados aqui que você está vendo é um predicativo, que está no masculino plural corretamente. Por quê? Porque eu tenho obras e tenho valor. E tem um adjetivo que faz referência a obras e valor, separado pelo verbo de ligação. Ele só pode ir para o masculino plural, porque ele é obrigado a concordar com os dois. Vocês estão entendendo, moçada, o que é questão de concordância? É assim que se estuda a questão de concordância, Evandro, tá? essa Pois parte eu não não. entendi, não. Você pode dizer de novo, por favor? Então, o que acontece? Aqui você está tendo um predicado nominal, concorda comigo? Você está tendo um predicado nominal aí? Por quê? Sim. Porque esse haviam de ser é a mesma coisa que eu dissesse seriam, tá vendo? As obras e seu respectivo valor seriam avaliados, tá vendo? Essa é o que ele quer dizer nessa questão, tá bom? Agora, como é que eu estou analisando isso aqui? Por que o avaliados está no masculino plural? Por que ele está no masculino plural? Porque eu tenho um adjetivo que é obrigado a concordar com 2 substantivos de gêneros diferentes. Aquele adjetivo avaliados, ele tem que fazer concordância obrigatoriamente com obras e valor, tá vendo? Sim. E aí, por que ele vai para o masculino plural? Porque isso é uma regra de concordância nominal. O adjetivo concorda no masculino plural com substantivos de gêneros diferentes, quando ele quer concordar com os dois. E ali não é que ele quer concordar com os dois, ele tem que concordar com os dois porque ele está entre o verbo de ligação e o nome. É o que nós chamamos de adjetivo com função predicativa. Percebeu? Uhum. E aí Sim. aquele avaliados ali está correto. Não poderia colocar avaliadas, por exemplo, não poderia, porque senão eu estaria fazendo referência só a obras e não posso. Não poderia colocar avaliado, porque eu estaria fazendo referência só a valor e eu não posso. Porque não existe mais próximo ali agora. Todos estão distantes porque no meio do caminho tem um verbo, né? Deu para entender isso aí? Deu sim, obrigado. Show. E aí, Natália, Gabi? Show, Evandro. Deu pra entender sim. Beleza? Tranquilidade? Então, essa é uma matéria que a gente vai ter que estudar de novo, pelo jeito, né? Porque não tá assimilada, né? Essa matéria, ficou nítido que ela não tá assimilada, mas nós vamos assimilá-la, tá? Porque isso aí tem grande chance de cair na sua prova lá na prova da AFA, tá? Tem grande chance de acontecer isso aí. Então, temos que avaliar isso aí da melhor maneira possível, tá bom, moçada? Tranquilidade? Não podemos deixar Concordância passar. verbal e nominal tá pegando, Evandro. Não, nós vamos refazê-la, tá? Nós vamos refazê-la aí do zero, ok? Já falei para vocês, ali foi uma situação que o Colégio Naval pedia, né? Então ele precisava ser um pouquinho mais dinâmico, né? Mas agora eu estou aí com vocês, né? Então nós temos aí que colocar esses camaradas aí de novo aí a critério de vocês, né? Sempre com o intuito aí de deixá-los confortáveis com relação a essas questões, tá bom? Então vamos lá. Alternativa Charlie, né? A outra descoberta foi a de que também existiam, na figuração de um motivo em que estivesse ausente o ser humano, alguns valores profundos. Aí aqui, de novo, né? Chama atenção para isso. E igual a Natália viu lá naquela primeira questão que a gente resolveu lá, que ele afastou o sujeito, de novo ele afasta o sujeito aqui, ó. Alguns valores profundos, ó. Isso aqui é o meu sujeito, ó. Então, se esse aqui é o meu sujeito, corretamente aqui, ó, corretamente, eu estou com o verbo existir aqui, ó, corretamente, ó. Existiam, tá vendo? Ó? Existiam alguns valores existiam, tá vendo? Então, o verbo existir ali está
corretamente no plural, mesmo que tenha figuração ali do lado singular, tá vendo? E aqui ele bota um motivo em que, então, no qual motivo, né, o motivo estivesse, né, ausente, né, o ser humano estivesse ausente nos motivos, tá vendo? Ou no motivo. Então, aqui no caso do estivesse, que você está vendo aqui, então esse camarada aqui, por exemplo, vou botar uma outra cor aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, por que que ele está no singular? Ele está no singular porque o sujeito dele está aqui, ó, o ser humano, ó. Esse cara aqui que é o sujeito dele, ó, o ser humano. Então, o ser humano estivesse ausente, tá vendo? Então, ali o verbo está corretamente no singular e aquele existiam também está corretamente no plural, porque o sujeito dele, alguns valores lá na frente. Deu para entender isso aí, moçada? E aí, é claro, né? Na D de dado. Por que que a D de dado está errada? Vamos lá. Qual a regra da D de dado para dizer que ela está errada? Não consegui achar, Evandro. Não conseguiu achar? Não. Vamos lá, então. Essa aqui é a clássica. Essa é clássica e você tem que saber essa daí, porque a chance dela cair em prova é grande. Essa é clássica. O que que é clássico nela? Você vai ter o termo aqui, ó. Você vai ter o termo que é o é proibido. Tá vendo aqui, ó? É proibido. Só que o substantivo ao qual ele faz referência está aqui, ó. A adoção. Tá vendo? Como esse termo substantivo veio com o artigo, aqui obrigatoriamente tem que ser é proibida, tá vendo? Obrigatoriamente ele tem que concordar com o substantivo. Ah, professor, e quando ele não concorda? Ele não concorda quando ele não vier acompanhado daquele artigo ali. Por exemplo, é proibido, a partir de hoje, em todo o território nacional, por decreto de lei, adoção, tá vendo? E não a adoção, é adoção. Aí sim, adoção é proibido. A adoção é proibida. Percebeu? Show de bola? Então, mais uma questãozinha aí. Nath morta, né? Seu morta já. Vamos lá. Questão de número 9. Dúvida na questão de número 9? Não, senhor. Por mim, não. Evandro, eu tive dúvida. Sim, qual dúvida? Eu não consegui entender a diferença entre as palavras, como que eu poderia organizar elas, as regras, então. Na verdade, não é uma organização, e sim qual preposição está sendo exigida corretamente. Então, quem vai dizer isso para você, geralmente é um termo que rege a oração. Então, por exemplo, quando você coloca ali, ó, depois de cair logo após a reforma do regime previdenciário do setor público de 2003, que extinguiu a aposentadoria integral, tá vendo? Esse integral aí. E aí, ele vai te dar as proposições de você usar o para o, com o, pelo e do, ok? Por que que o correto aí é ser preenchido com para o? Porque o que é integral para, tá vendo? O nome integral que está ali, ele exige a preposição para. E aí, integral para o servidor. Então, sempre que você for resolver esse tipo de questão, que tem uma lacuna e ali você tem que colocar uma preposição mais um artigo, que seja, você vai olhar o regente, que é o nome que vem antes, e o regido, que é o nome que vem depois. O regente ali é o substantivo integral, né? Na verdade, perdão, o adjetivo integral, não o substantivo, né? Que ali ele está qualificando ali o substantivo aposentadoria, né? Então, a aposentadoria integral, e o que é integral para alguém, é integral para alguma coisa. Deu para entender? Aí a próxima ali, que seria a segunda lacuna, quem que vai ali, então, preencher ali a segunda lacuna? Aí a segunda lacuna vai ser preenchida para você, tá? Com esse, né? Na verdade, a preposição com. Quem conta, conta. Tá vendo? Tá vendo que ele usou o verbo contar? Contava? Quem conta ou contava, conta ou contava com alguém, com alguma coisa. Então, o verbo contar ali, ele pede para você a preposição com. E aí, com esse direito. Aí, ok. A presença desse esse é o que faz a retomada do elemento anterior. Deu para entender agora? Wagner, foi Deu você pra que entender, perguntou, sim. né? Deu para entender? Isso. E aí, cada um desses Consegui. elementos vão ter. Agora, vamos lá, vamos aprender a fazer questão, dia de concurso? Olha a última coluna. Tem na última coluna lá que tem um A com H e com acento, não tem? E só tem ele. Era o primeiro que você tinha que ver. Porque se já tivesse errado, pelo menos a letra A você já eliminava. E se já estivesse correto, você acabava ali. Vocês entenderam? Então, isso é aprender a fazer prova. Pô, eu estou olhando a última coluna, tem um A com H e com acento. Ele tem uma particularidade. Quando é que eu uso o A com H e com acento? Quando que eu uso esse cara? Quando ele é o verbo haver, indicando o tempo passado, tempo transcorrido. Tá vendo? Então, é o que está acontecendo. Ele é o sexto lá, ó. Então, ele coloca lá, ó. Um estudo divulgado há pouco pela Escola Nacional, ou seja,
há pouco tempo, há tempo atrás. Tá vendo? Esse há tempo atrás não existe, tá? Eu só estou dando esse erro aqui para que vocês verifiquem que está indicando realmente um tempo passado. E toda vez que você utilizar uma lacuna com tempo passado, tem que ser o A com H e com acento. E como só tem ele, então você já matava a questão logo de cara. Percebeu? Todo mundo entendeu o que eu acabei de fazer. Sim. Sim. Ok, moçada? Então, assim, lógico, a gente tem que aprender, a gente tem que olhar lacuna por lacuna. Se eu, né, aconselho a vocês aí a depois pegar essa questão aqui, pegar essas palavras que estão antes da lacuna e depois da lacuna e achar a regência delas para que vocês aprendam. Mas a gente tem que aprender a fazer prova e rápido também, né? E nesse caso, o que chama a atenção é que a última coluna tem um A com H e com acento. Pô, se esse cara for o correto, a questão acaba ali. Agora, se ele não for correto, aí eu tenho que analisar as outras 3. Mas eu já matava ali a questão. Então, fiquem espertos quanto a isso. Muitas vezes é só isso que você tem que fazer, tá bom? E a última questão de número 10, volta aí a ter mais uma vez o texto, ok? Dúvida na questão de número 10? Professor, pode explicar? Eu marquei a Charlie. Não entendi por que seria a B. Então, aqui mais uma vez, você está lá voltado no texto, tá? Você tem vários elementos lá no texto, aí você vai ter que olhar lá a referência que ele está chamando para você de cada um desses elementos. Então, ele fala aqui, ó, em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta. A primeira coisa que eu sempre falo para o aluno é, opa, ele quer a incorreta, né? Para não ficar analisando ali a forma correta. Então, se ele quer a errada. Então, vamos lá. Na B de bola, ele fala, o pronome elas retoma o antecedente cenas de preconceito. Onde que está o pronome elas? Está aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Além da punição prevista em lei, impõe-se ações aptas a evitar que cenas de preconceito, né, se repitam. Aí ele fala que o pronome elas retoma o antecedente cenas de preconceito. Aí ele fala, entre elas, campanhas governamentais. Peraí. Esse elas não retoma cenas de preconceito. Ele retoma ações aptas, tá vendo? Ele retoma ações, porque são as ações que são utilizadas para evitar cenas de preconceito. Então, quando ele fala entre elas, campanhas governamentais, então quer dizer que tá vendo o que eu quero dizer? Se você achar que isso aí tá certo, você está dizendo que o governo está fazendo campanha para o preconceito? Porque se o elas estiver retomando cenas de preconceito, o governo está fazendo propaganda para cenas de preconceito? Deu para entender que não faz sentido? Por que não faz sentido? Porque não está retomando cenas de preconceito, ele está retomando, na verdade, aquelas ações. Aí sim, quais são as ações que o governo está fazendo para evitar as cenas de preconceito? Campanhas governamentais destinadas à mudança, tá vendo? Então, entre elas, ou seja, entre as ações, então elas retoma ações e não cenas de preconceito. Isso aí faz parte lá do interpretar texto, né? E é isso. Entendi. Tá? E aí você vai pegar cada um desses elementos aí e você vai analisar. Agora, se essa é a única que está errada, então o restante está certo. Então mantém-se a correção gramatical do período e o respeito às suas informações originais ao se substituir ante-a por diante da. Perfeito, ante-a, diante da, ante de, diante de, tem o mesmo valor. Todos significam estar presente, né? De fronte a, presente a. Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever. Lhes limitam como limitam a eles. Perfeito. O verbo limitar não tem problema nenhum com utilização. O que é, né? Quem limita algo a alguém, com certeza lá. Se a gente for olhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ou de bandidos, né? Então eu vou pegar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui até aqui, ó. Então ele bota lá, ó. Ou de bandidos que ateiam fogo a ônibus e a seres humanos, ou de sequestros relâmpagos que assustam cidadãos e limitam-lhes o direito. Opa, olha o que me interessa é isso aqui, ó. Limitam o direito a eles, tá vendo? Então aqui a regência é do verbo limitar. Quem limita, limita algo, que é o direito ali funcionando para você como objeto direto, a alguém, que é o a eles, que foi substituído pelo lhes, ok? Então, esse lhes, esse a eles tem o mesmo valor, não vai fazer diferença nenhuma. E a última, né, o segmento que algemam pessoas a poste tem natureza restritiva em relação a justiceiros, tá? Por que esse cara vai ter essa natureza restritiva? Porque ele não está entre vírgulas, né? Quer ver onde é que ele está? Esse aqui, aqui algemam, aqui, ó, ele bota aqui, ó, ou de ação de justiceiros, ó, que algemam pessoas a poste. Esse camarada está com ação restritiva por quê? Porque ele é uma oração adjetiva, né? Nós vimos isso lá em período composto por subordinação, né? Onde a sua oração adjetiva, se ela não estiver entre vírgulas, ela é restritiva, mas se ela estiver entre vírgulas, ela tem caráter o quê? Explicativo. Deu para entender isso aí? Deu, professor. Tranquilo?
Então, é assim que a gente vai analisar esse tipo de questão, verificando dentro do texto o que está acontecendo. Beleza, moçada? Tranquilidade? E aí, o que acharam da prova? Viram agora que ela não está assim tão tenebrosa, né? Dava para ir bem nessa prova, não dava? Sejam sinceros. O que vocês me dizem? Achei boa a prova. Eu acho que vocês estão num bom caminho. Eu já falei que vocês são diferenciados, né? Porque for ver quem estaria agora estudando, né? Tirando dúvida. E é uma proposição aí que a gente coloca para vocês. Então, eu agradeço. Espero que o simulado tenha despertado em vocês essa preocupação de que nem tudo, né, é tão simples. Questões podem vir um pouco mais complexas. Desejo a vocês aí, então, bom estudo, tá bom? Iniciando mais uma semana aí. Deus abençoe vocês. Nos vemos na sala amanhã. Estarei lá com você, tá bom? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Evandro, só pedir pro senhor, sabe aquele material que você fez pro pessoal do CN de revisão Sim. das últimas provas? Se o senhor tiver tempo e puder fazer um pra gente também, eu acho que seria legal. Eu também acho, o problema é tempo. Mas eu tentarei fazer, tá bom? Tentarei fazer. Ok? Tentarei fazer, beleza? Só isso mesmo. Tá bom. Moçada, então Deus abençoe vocês. Bom fim de tarde aí pra vocês. E até mais. Vocês já sabem, né? Parado, não obtém sucesso. Moçada, forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Evandro. Obrigadão. Evandro, valeu. Tchau, professor. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.